Pessoal, Atlético 2, Novo Horizontino 1, veio enfim a segunda vitória seguida do Atlético, uma vitória fundamental na ideia do Atlético dar uma arrancada para buscar ainda a luta pelo acesso à primeira divisão. O Atlético permanece a 6 pontos do G4, apesar de o Criciúma ter vencido na rodada, o Atlético continua marcando no mesmo lugar. O drama para o Atlético é a quantidade de times que tem na frente. O Atlético luta contra uma série de clubes que também estão com o mesmo objetivo, tentando a mesma arrancada. O jogo contra o Novo Horizontino tem a participação decisiva de 2 jogadores, os melhores em campo, Viveiros e Zapelli. Os 2 gols do Atlético, para mim os 2 do Zapelli, né? Mas o árbitro deu o primeiro gol como gol contra do goleiro Ayrton. Os 2 tiveram participação do camisa 10 e do centroavante do Atlético. No primeiro, o pivô muito bem feito pelo Viveiros e a finalização de bico do Zapelli. No segundo, uma jogada em que mais uma vez o Viveiros consegue suplantar a marcação, tenta até a finalização, mas a bola espirra e sobra para o Zapelli deslocar o goleiro. A bola desvia rapidinho ali no Dudu e acaba entrando. O Atlético venceu apesar de ainda ser um time irregular, de ainda ser um time meio desarrumado. O Odair Hellmann, às vezes, ele pira na batatinha. A ideia de montar um time ultra ofensivo dependeria demais de uma entrega tática perfeita dos jogadores. E o Atlético toma o gol do Wagner no primeiro tempo porque o Leozinho falha nessa entrega, porque ele desiste do lance e o Wagner vem justamente onde deveria estar o ala direita do Atlético, né? Porque o Atlético jogou com 3 zagueiros, Benavides no primeiro tempo, depois o Madison, o Aguirre e o Arthur, depois o Carlos Teran, que mostrou ser um zagueiro bem firme. Vamos ver uma sequência dele, é só um primeiro jogo. Uma linha de 4 que começou com o Leozinho, depois entrou o Benavides, Patrick e Zapelli e na esquerda o Léo Derek. No final do jogo, o Patrick foi ala. Por sorte, até o Novo Horizontino não jogou muito por ali, porque o Patrick já estava extremamente cansado. E depois, no segundo tempo, entrou o Dudu e na frente, Luiz Fernando, Mendonça e o Kevin Viveiros. Luiz Fernando e Mendonça jogaram muito mal. Eu que sou defensor do Luiz Fernando, tenho que admitir. Tá na hora de ele sair do time. E a primeira opção é o menino Dudu. A segunda entrou no segundo tempo e entrou muito bem para quem não estava jogando há 9 meses, que é o Julimar. O Julimar vai ser útil nessa reta final de Série B para o Atlético. Vitória justa porque o Atlético competiu mais, deu para ver uma entrega, uma dedicação dos jogadores mais parecida assim com os jogos da Copa do Brasil, e porque o Atlético teve 2 jogadores daqueles que a gente dizia que tinham qualidade superior aos adversários, que dessa vez foram decisivos, o Zapelli e o Kevin Viveiros. Patrick, enquanto teve fôlego, também jogou bem. Benavides é um cara que vem se firmando. Aguirre também fazendo um bom papel na linha defensiva. O Atlético tem condições de lutar pelo acesso? É difícil dizer, mas é possível dizer que o Atlético tem potencial para lutar pelo menos mais à frente na tabela. E aí é sim dar o salto. Só que o salto, como eu disse na semana passada, o Atlético tem que dar uma arrancada de Usain Bolt em uma maratona. Vai ter que fazer o que todo mundo já vem fazendo há um bom tempo agora. É possível porque o Atlético tem capacidade dentro desse time, apesar de todas as dificuldades, de jogar mais do que vem jogando. E já jogando um pouquinho mais, já está conseguindo as vitórias, já conseguiu 2 seguidas. Para fechar, uma da notícia da manhã desse sábado. A saída do Cauã Moraes mostra como o Atlético se perdeu no tempo. O presidente do Atlético deu entrevistas dizendo que a palavra não vale no futebol. Logo ele, que fez coisas muito semelhantes de uma história recente. O troco do Cruzeiro veio agora ainda da história do Vitor Roque. O Atlético falhou ao não renovar. O empresário deve ter feito o seu jogo, mas o Atlético poderia ter sido bem mais esperto, porque o Cauã não está aí desde ontem, pelo menos 3 meses sendo titular da lateral direita do Atlético. Um abraço.